Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória. Que o Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de vocês e também sobre os seus familiares. Amém? Bom, nesses últimos 2 vídeos nós estudamos um pouco sobre o alto clamor e nesse vídeo aqui nós vamos começar a partir do ponto em que nós paramos lá no último e vamos falar um pouco mais dos benefícios que a controvérsia e também a perseguição acabarão trazendo para a verdade presente, pois, como está escrito, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 20. E realmente, naquele tempo em que o pecado da controvérsia contra a verdade será maior, também a graça de Deus vai atuar se utilizando dessa perseguição e dessa forma, semelhante a como aconteceu quando o povo de Deus saiu lá do Egito. Todas as nações da terra conhecerão as verdades sobre o sábado e também sobre a vigência da lei de Deus, bem como o ministério de Cristo no santuário celestial, justamente por causa da perseguição que o Egito espiritual, as igrejas decaídas, vão fazer contra a verdade bíblica. E diz o Espírito de profecia: ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrito, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Você está em um grande conflito nas páginas 505 e 506. Veja, meus amigos. Justamente o esforço que será feito para retardar o avanço da verdade, esse irá contribuir para que a verdade se estenda a lugares e também ouvidos que de outra forma não poderia se estender. E o avanço da verdade também vai aumentar a perseguição pelo fato que uma massa de pessoas não sinceras também ouvirão a mensagem e, em contrapartida, muitos que nunca ouviram a mensagem ou que não tinham conseguido entendê-la verdadeiramente, essas pessoas vão poder comparar a clareza na mensagem do terceiro anjo com a maneira que o falso evangelho é pregado, cheio de mentiras e também de obscuridades para tentar iludir os seus ouvintes. E quando esses sinceros fizerem essa comparação e quando eles compreenderem que a verdade nas Sagradas Escrituras sempre foi perseguida e quando eles se lembrarem que no decorrer de toda a história do cristianismo, a verdade sempre encontrou oposição, então essas pessoas se alegrarão na mensagem dos 3 anjos e se unirão aos remanescentes da profecia na hora 10ª para também participarem do alto clamor. Contudo, Satanás não abrirá mão facilmente daqueles que permaneciam seus prisioneiros na mentira e também no engano, e por isso o inimigo das almas vai tentar de forma desesperada levantar uma oposição ainda maior contra o alto clamor. E diz o Espírito de profecia: o povo de Deus é encaminhado às santas escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás emprega todo artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem os seus enganos a descoberto. Em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para a atividade mais intensa. Aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e os seus seguidores. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. Você está em um grande conflito na página 593. Irmãos, na grande e última batalha entre a justiça e o pecado, enquanto uma nova vida, luz e verdadeiro poder estarão descendo do alto sobre os discípulos de Cristo e sobre aqueles sinceros de coração que se encontrarão lá no mundo, ao mesmo tempo,
uma nova vida e também um novo poder estarão brotando das trevas e revigorando os instrumentos de Satanás. E naquele tempo, embora a força dos crentes para o bem se intensificará extraordinariamente por causa da chuva serôdia do Espírito Santo, também a força dos ímpios e seu ódio contra a verdade se intensificarão extraordinariamente em oposição à verdade, de tal forma que, se não fosse por uma intervenção divina, nós não conseguiríamos pregar para ninguém, pois a ofensiva dos inimigos de Deus, inspirados pela grande ira do maligno, tentará de todas as formas silenciar a voz dos mensageiros de Jeová. E está escrito: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Veja, enquanto por um lado os inimigos da verdade estarão influenciados pelo poder do maligno, lutando para então silenciar a voz do alto clamor das 3 mensagens angelicais, por outro lado, se intensificará o falso reavivamento, dando assim uma impressão de que a chuva serôdia também está sendo derramada sobre as igrejas que desprezam a santa e eterna lei de Deus. E o Espírito de Profecia, no livro O Grande Conflito, na página 588, ele nos diz que, como os espíritos imundos aparecerão professando fé na Escritura Sagrada e demonstrando respeito pelas instituições da igreja, então a obra deles será aceita como uma manifestação do poder divino, ou seja, o espiritualismo, que hoje está presente em quase todas as denominações e que é a grande ferramenta do dragão para estabelecer o ecumenismo, naquele tempo será, de maneira ainda mais plena, uma contrafação do derramamento do Espírito Santo, e somente aqueles que realmente estiverem buscando ouvir a voz do verdadeiro pastor que poderão escapar dessa terrível armadilha, desse terrível engano que se finalizará com a aparição do próprio Satanás revestido das características de Jesus glorificado. E, embora o ato do inimigo aparecer como o próprio Cristo seja o seu último e também desesperado engano, ainda assim, a palavra de Deus nos dá a entender que esse último ato não é a armadilha que mais devemos temer, pois está escrito: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 12. Veja, meus amigos, Deus permitirá que por fim Satanás se manifeste como o próprio Jesus glorificado, para que ele confirme no erro aqueles que já haviam rejeitado a mensagem. Ou seja, o que mais devemos temer não é a aparição do inimigo como Cristo, mas sim o que mais devemos temer é o desviarmos os nossos olhos para as fábulas e também para as doutrinas humanas, as quais substituem ou anulam a verdade presente e que aos poucos vão cauterizando a consciência do homem, fazendo com que, mesmo dentro da própria igreja que tem a verdade presente, podemos nos tornar os precursores desse falso Cristo, aceitando e também pregando falsas verdades, a fim de prepararmos o caminho para o anticristo e para a sua aparição como se ele fosse o verdadeiro Salvador. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus, não caiamos no mesmo erro dos israelitas que pensavam que fazer parte do povo escolhido os tornava vacinados contra a apostasia,
pois, como nós vemos lá no Antigo Testamento e principalmente nos 4 evangelhos da Palavra de Deus, mesmo fazendo parte do povo que tem um chamado especial para apresentar a verdade ao mundo, ainda assim, podemos ser, caso não estudamos a verdade por nós mesmos e com muita oração, podemos ser os piores inimigos da verdade de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo. E sendo assim, estudemos e oremos para não sermos contados entre aqueles que naquele grande dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Porque, meus amigos, mesmo entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, muitos hão de ouvir: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E, infelizmente, muitos de nós ouviremos isso pelo fato de que, embora fazemos parte do movimento remanescente, ainda assim estamos nos apostatando da verdadeira e sã doutrina para darmos ouvidos às fábulas e mentiras de homens. Bom, definitivamente em breve o mundo todo será evangelizado por intermédio daquele grupo que é chamado de eleitos e fiéis, lá em Apocalipse 17, versículo 14. E como vemos claramente nas Sagradas Escrituras e também no Espírito de Profecia, esse grupo vai experimentar a presença do Espírito Santo de uma maneira ainda mais tremenda do que os primeiros cristãos experimentaram após o dia de Pentecostes. E se nós queremos fazer parte daqueles que serão por Deus apontados como os eleitos e fiéis dele, então busquemos saber o que significa a verdadeira reforma e também o verdadeiro reavivamento para aplicarmos hoje mesmo em nossas vidas, pois se permanecermos como aqueles que estão na igreja, mas que ao mesmo tempo estão se apostatando da verdadeira fé, ou se permanecermos como as virgens nécias, que, embora saibam da grande necessidade do azeite do Espírito Santo, mas não o possuem em quantidade suficiente para a vinda do esposo, então não poderemos participar do refrigério pela presença do Senhor, mas certamente acabaremos sendo os piores inimigos da verdade. Portanto, meus amigos, como está registrado em Isaías 55, versículo 6, busquem o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, para que venhamos a receber não somente o selo do Deus vivo, mas também os aguaceiros da chuva serôdia, a fim de darmos o alto clamor. E também no período da grande angústia de Jacó, o Senhor estará conosco e Ele nos livrará e nos glorificará. Ele vai nos saciar com longevidade e, por fim, nos mostrará a sua salvação. Amém? Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E eu espero que esses 3 vídeos que falam sobre o alto clamor tenham fortalecido a fé de cada um de vocês e também os motivado a buscarem uma comunhão ainda mais íntima com o Senhor Deus, a fim de então estarem preparados para participarem desse bendito alto clamor. Então, um abraço a todos vocês e até a próxima.